Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Estão todos bem? Amém. Glória a Deus. Boa noite a vocês que nos assistem, que nos acompanham aí pelas mídias sociais, que você seja abençoado aí na sua casa. E eu quero dizer algo para você. Quando você entra lá no canal da igreja, quando você está disposto a ouvir as ministrações, você está sendo abençoado. Porque essa igreja tem a missão de levar a palavra de Deus até você. Eu não sei que horas você tem um tempo, se disponibiliza para assistir, Eu não sei se por acidente você vai passar por aqui e vai ouvir a palavra de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você será abençoado. A unção que está nesse lugar pode estar aí também com você. Basta que você esteja disposto a receber. E você será ministrado pelo Senhor, assim como nós somos aqui. O melhor é estarmos juntos. Mas se porventura você não pode, você tem essa opção. E vai ser abençoado também. Aqui você é muito mais abençoado. Estando junto. Nada melhor do que estarmos juntos. A comunhão é o lugar mais seguro desse planeta. É o lugar mais precioso desse planeta. Porque Deus é comunhão e Ele gosta e se agrada da comunhão. Seja abençoado hoje, ou não sei que dia você estará assistindo os vídeos, estará assistindo as ministrações, vai ser abençoado. Meus queridos, nós estamos sendo ministrados pelo Senhor já há algumas semanas, 5 semanas para ser mais exato, com essa série maravilhosa, que o Senhor colocou no coração do pastor Vladimir, que viesse a nos convidar para estarmos ministrando, a igreja, primeiro sermos ministrados, por essa série e depois ministrar, a igreja. Está sendo um tempo precioso. É uma série composta de 7 chaves, Hoje nós seremos ministrados pela 6ª chave. Fomos ministrados por presença, por fé, por esperança, por consagração, por foco. Hoje seremos ministrados por perseverança e seremos ministrados na próxima semana por celebração. Tem sido um tempo precioso. Céus abertos, Todo esse contexto vem edificar a nossa vida. Através dessas chaves, as nossas vidas estão sendo edificadas, sim ou não? Essas chaves, essa série está edificando a sua vida? Amém, a minha também está. Então, meus queridos, nós vamos avançar aqui e hoje seremos ministrados, como eu já disse, pela 6ª chave, perseverança que nos leva à conquista. Eu não sei se isso foi proposital, se foi da parte do Senhor, ao falar ao coração do pastor Vladimir, mas essa chave combina bem comigo, sabe? Eu persevero bastante. Mas, meus queridos, nós precisamos, antes de mais nada, antes de adentrar aqui no texto, em todo o contexto, nós precisamos começar a entender uma coisa. Quando se fala sobre perseverança, o que vem à nossa mente? Insistir, persistir, ser desafiado a continuar dia a dia, permanecer. Tudo isso vem à nossa mente. Perseverança.
Mas será que nós temos perseverado da maneira correta? Será que nós temos usado a perseverança em nossa vida com um propósito certo? Todas as vezes em que eu tenho um tema para ministrar, eu sempre gosto de fazer perguntas sobre aquele tema, para eu entender o contexto em que eu estou vivendo e se eu estou indo na direção certa. E eu me fiz essas perguntas quando eu comecei a meditar sobre esse tema, sobre essa chave. Eu tenho perseverado da maneira correta e pelo propósito correto? Ou eu tenho perseverado de forma errada? Meus irmãos, nós vamos ver aqui um exemplo, de perseverança, de alguém que perseverou de forma correta, de forma agradável aos olhos do Senhor. Nós vamos conhecer, os irmãos já conhecem, é claro, eu creio que sim, mas nós vamos conhecer ainda mais sobre a história de uma certa mulher que vivia oprimida e que perseverou da forma correta, agradável aos olhos do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a santa palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo de número 1. Vamos ler todo o capítulo, Melhor assim, para nós entendermos e adentrarmos bem no contexto aqui. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 em diante. Amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Verso 2. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso ocorria ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Verso de número 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim,
e não te esqueceres da sua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Até aqui, por enquanto. Meus queridos, nós podemos observar que Ana sofria. Sofria porque não podia ter filhos. Naquela época, principalmente naquela cultura, para aquele povo, uma mulher que não tivesse o privilégio de dar à luz, ela era desprezada, menosprezada, considerada alguém sem valor. Porque os filhos, como hoje são, e lá também eram, continuam sendo muito valiosos. Muito valiosos. Era motivo de orgulho para uma mãe. Carregar um filho no seu ventre, né, até chegar aquele momento de dar à luz e abençoar então a sua casa, abençoar a sua descendência, a sua família, honrar o seu marido. E Ana tinha sido privada dessa bênção. Mas essa mulher, humilhada, perseverou. A perseverança de Ana moveu a sua conquista. Ana se dispôs a dar o primeiro passo para a sua conquista. E que passo foi esse? Ana se posicionou. Ana se posicionou. Diante da dificuldade, diante da privação, da humilhação, da tristeza, Ana resolve levantar-se e posicionar-se. E qual foi a primeira atitude de Ana? Orar. Orar. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Perseverar da maneira correta. Como eu me fiz essa pergunta, né, e trouxe também aqui para que os irmãos pudessem refletir. Estamos perseverando da maneira correta? O começo, o jeito de começar corretamente é orando, buscando aquele que realmente pode resolver, que pode abençoar, que pode cuidar. Em Jeremias 33, verso 3, nós vamos ter a confirmação de que Deus ouve e se agrada da nossa oração. Eu gostaria de ler junto com os irmãos. Clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, meus queridos, o primeiro passo para perseverar da maneira correta, devemos buscar o Pai em oração. Primeiro passo, se posicione, dobre os seus joelhos e ore, assim como Ana fez. Mas nós vamos perseverar, vamos orar, vamos nos posicionar, mas o que nós vamos pedir ao Senhor? Mais uma pergunta que nós devemos nos fazer. Estamos pedindo da maneira correta? Estamos pedindo
da maneira correta? Há um segredo aí. E Ana nos mostra, a palavra do Senhor nos revela. Tudo que nós devemos pedir ao Senhor precisa estar alinhado à vontade dEle. Se nós pedimos ao Senhor aquilo que não está alinhado à vontade dEle, provavelmente, eu não vou responder com certeza, porque Deus é Deus. Os caminhos dEle são insondáveis. Mas eu tenho quase certeza que Ele não vai responder. Se não há alinhamento, não creio que Ele vai conceder. Porque geralmente, quase vou chutar em 99% das vezes, o que nós pedimos ao Senhor, que não está alinhado com a vontade dEle, vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Não vai nos abençoar. Não vai. De certa forma, vai nos trazer algum tipo de prejuízo, a médio, a longo prazo, vai nos trazer alguma dor de cabeça, porque, como a própria palavra nos fala, nós não sabemos pedir. O Espírito Santo e Deus, dado por Deus na sua infinita misericórdia, conserta os nossos pedidos antes de chegar a Deus. Por que que isso acontece? Porque eu sei pedir? Porque nós sabemos pedir? Não, nós não sabemos pedir. Meus queridos, nós devemos alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus. Devemos orar fazendo pedidos que vão alinhar com o propósito de Deus. Se nós pedimos a Deus que derrame cura sobre a nossa vida ou sobre a vida do nosso próximo, do nosso irmão, Deus se agrada desse pedido? Está alinhado com o propósito do Senhor? Sim ou não? Sim. Quando aquele homem pergunta para Jesus: Senhor, se quiseres, podes me curar. O que o Senhor responde? O que Jesus responde? Sim, eu quero. Deus quer curar? Sim. Papai, eu peço ao Senhor libertação nessa área e nessa área na minha vida. Ou nessa área, ou naquela área na vida do meu irmão, na vida do meu parente, na vida do meu vizinho, na vida do meu colega. Está alinhado, sim ou não? Sim, porque Deus quer libertar. Jesus veio para libertar. Eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem era a verdade? Jesus. E Jesus quer libertar. Alinhamento de propósito. Agora, Senhor, meu carro não está bom, eu quero um carro daquele jeito lá, o mais caro, aquele lá que eu quero. Não sei se o Senhor vai te dar. Eu não sei. Um carro pode abençoar a sua vida. Mas talvez aquele carro que você quer e que você está orando e pedindo, não vai te abençoar. Deus sabe se vai abençoar ou não. Senhor, eu quero fazer tal viagem assim, para aquele lugar que eu tanto sonho. Ah, Senhor, eu quero tanto ir lá. Me conceda essa viagem, me conceda condição para eu poder estar indo lá. Vai depender do que está no seu coração. Se está ou não está alinhado com o propósito de Deus. Talvez essa viagem não tenha nada a ver com o propósito de Deus. Ou pode ter.
Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe a sua intenção. Ele sabe a minha intenção. Ou se aquela viagem é simplesmente para eu, de certa forma, curtir, eu não vou fazer nada ali a não ser passear. Ou talvez o Senhor sabe que vai acontecer algo de ruim com você naquela viagem, não é para você sair naquele momento. Talvez Deus não responde essa oração, porque pode não estar alinhado com o propósito dele. Talvez a gente pede coisas boas, mas que às vezes boas no nosso entendimento, mas não no entendimento do Senhor. Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Amém? Meus queridos, e mais um detalhe. Quando nós pedirmos, e nós vimos aqui que no versículo de número 11, Ana pediu e fez um voto. Ana pediu e prometeu. Há uma questão muito séria aqui. Quando nós pedimos, oramos, pedimos e prometemos ao Senhor, nós precisamos cumprir. É muito importante que nós venhamos a nos empenhar 100% em cumprir aquilo que prometemos ao Senhor. Nós não precisamos prometer. Mas se prometermos, precisamos cumprir. Vamos ver o que Eclesiastes 5, do versículo 4 ao 6, nos fala sobre isso. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então estejam sempre atentos a isso. Aprender a pedir, aprender a fazer pedidos que se alinham ao propósito do Senhor. E se prometer algo ao Senhor com o pedido que fizermos, que estejamos atentos e preparados para cumprir. Amém? No versículo 19 de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ver que quando o pedido se alinha, o pedido é atendido. Vamos ver o que fala no versículo 19 de 1 Samuel capítulo 1. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana pediu de forma alinhada com o propósito de Deus. E que propósito era esse? Como nós vamos entender que o pedido daquela mulher estava alinhado com o propósito de Deus? No contexto em que Ana se encontra aqui, Israel estava passando por um momento difícil em relação ao ministério sacerdotal. Ofne e Finéias, sacerdotes de Deus, filhos de Eli, estavam corrompendo o ministério sacerdotal. Deus queria restaurar esse ministério. E Ana pede um filho a Deus e promete consagrá-lo ao Senhor. Alinhou ou não alinhou?
Amém. O pedido foi alinhado e o pedido foi concedido. Bênção. Bênção para Ana, bênção para Israel. O fruto dessa bênção se chama Samuel. Quem foi Samuel? Bênção. Então, meus queridos, alinhar o propósito com o Senhor é algo abençoador para nós e para os outros. Amém? Meus queridos, e na sequência, nós vamos entender que antes que o milagre aconteça, nós devemos adorar. Adoração vem antes, o milagre é consequência, Ana adorou ao Senhor, chorou aos pés do Senhor, Nós vemos aí no versículo anterior, no versículo 18, de 1 Samuel, capítulo 1 aí, no verso de número 18, nós vamos ver que Ana, então, Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Então, meus queridos, nós podemos observar que quando Ana adorou o Senhor de verdade, alinhou seu propósito, ela já saiu dali tomando posse. Ela já saiu dali tomando posse do milagre sobre a sua vida. Aquele peso ficou ali. E eu estou vendo 30 semanas em tudo, É um negócio extraordinário. Antes que isso aqui acontecesse, antes de Ana, antes da palavra nos mostrar o que aconteceu com Ana aqui, nós vemos que Ana conversou com Samuel. Com Eli. Ana se abriu com Eli. Eli pensava que Ana estava embriagada, porque ela estava conversando com Deus no Espírito. Mas quando ele a confronta, Ana então se abre com Eli. E Eli entende, na profundidade, do Espírito ali, que aquela mulher estava realmente tendo uma palavra, um relacionamento profundo com Deus naquele momento, que o pedido, que a oração era muito sincera, era muito forte, que aquela mulher estava angustiada e que Deus estava ouvindo aquela mulher. E quando isso acontece, quando ela se abre para o Senhor e depois se abre com Eli e explica a situação dela, a cura acontece. A tristeza vai embora. Ela sai dali, como o versículo nos disse, já com o semblante mudado, feliz, tomando posse, já recebendo, já sentindo que algo dentro dela já estava diferente, que Deus já estava trabalhando. Meus queridos, isso é abençoador em nossas vidas. Deus não esquece daquilo que pedimos, Eu posso usar um exemplo, que está acontecendo na minha vida, algo bem recente, Tem a ver com alinhamento de propósito, tem a ver com essa chave, tem a ver com essa ministração. Desde que chegamos aqui em São Sebastião, há 10 anos atrás, quando nós nos instalamos ali naquele lugar com o nosso comércio, começamos a trabalhar ali. Ao sair de fora daquela loja, eu olhava para um lote que estava na próxima esquina e dizia ao Senhor: Senhor, se um dia aquele lote pudesse ser nosso, iria ser abençoador. E os anos se passaram. Eu já tinha até esquecido
desse pedido, dessa oração. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu porque havia um propósito aí, havia um alinhamento de propósito, porque eu, a minha esposa, a nossa família, tudo o que nós fazemos é com o intuito, em primeiro lugar, de honrar e glorificar ao Senhor. Nós não somos apenas comerciantes, não estamos ali apenas para comprar e vender. Estamos ali para servir e abençoar vidas. Esse é o nosso propósito. Honrar o Senhor em primeiro lugar é o nosso propósito. Dar uma palavra de bênção aos nossos clientes, aos nossos amigos que frequentam ali, orar por eles, como já fizemos diversas vezes, por pessoas que chegam ali e compartilham conosco de alguma aflição que estão passando, de algum problema. Nós paramos ali, sempre que possível, ali naquele mesmo lugar, dentro daquele comércio, oramos por aquelas pessoas, entregamos uma palavra encorajadora, uma palavra de esperança. Então, sempre nós procuramos alinhar o nosso propósito. E Deus ouviu a minha oração e nos concedeu esse terreno. E quando Ele nos concede esse terreno e que eu começo a projetar no que fazer ali, em como fazer e para o que fazer, a primeira coisa que vem ao meu coração: eu vou mudar a logomarca da padaria, mas eu preciso já colocar nessa logomarca o nosso propósito. E o que está escrito na logomarca dessa padaria? Servindo e abençoando a sua vida. Todo projeto que está sendo pensado para isso, para servir e abençoar as pessoas, para unir as pessoas, para promover momentos de comunhão, para unir aquilo que está sendo desligado, aquilo que está sendo esquecido. Os irmãos testemunharão sobre isso. Mais na frente os irmãos entenderão. E Deus tem trabalhado dia após dia, organizando tudo para que tudo dê certo. Até esse momento não tivemos nenhum problema ali, nenhum problema. Para a honra e para a glória do Senhor. E pretendemos em março inaugurar aquele ambiente, para honrar e glorificar ao Senhor em tudo ali, para abençoar as pessoas. Amém, meus queridos? Eu segui aqui, tudo que o pastor Vladimir então compartilhou comigo, o que ele me direcionou aqui para me ajudar, Mas quando eu estava estudando ali, pensando e sendo ministrado, Deus foi além. E ministrou algo no meu coração que, para encerrar, eu quero compartilhar com vocês. Além de todo o contexto que nós vimos aqui, eu não posso deixar de usar tudo isso para que nós venhamos a entender onde Cristo se encontra aqui. Meus queridos, e Deus falou comigo da seguinte maneira: usando a figura de 3 pessoas que estão envolvidas aqui nesse contexto: Eucana, Ana e Penina. E o que o Senhor falou comigo? Eu posso relacionar aqui a figura de Eucana a Jesus. Eu vejo Jesus aqui na figura desse homem. E por que eu vejo isso? E por que o Senhor ministrou isso ao meu coração? Eucana era um homem reto. Um homem que adorava e sacrificava ao Senhor. Um homem que cuidava bem das suas mulheres, dos seus filhos, cuidava bem da sua família. Jesus cuida bem de nós. Jesus cuida da sua noiva, cuida dos seus filhos. Jesus é provedor nas nossas vidas. E Jesus nos ama, assim como Eucana
amava Ana. Ele tem esse cuidado para conosco. E eu vejo Jesus na figura de Eucana aqui. E quem é Ana nesse contexto? Somos nós. Somos nós aqui nesse contexto. Ansiosos, aflitos, amargurados, pela falta de alguma coisa ou por estar passando por algum tipo de situação de dificuldade. Reclamamos, estamos sempre buscando algo. Somos Ana. E o Senhor falou ao meu coração, como Eucana perguntou a Ana: o meu amor não te basta? O meu amor não é maior do que 10 filhos? Quando o Senhor não responde à minha oração e não me dá aquilo que eu quero, será que eu penso, será que eu reflito que Ele já me deu tudo? Que Ele já me entregou tudo? Que o amor dele, assim como o amor de Eucana, não bastava para Ana, o amor de Jesus não me basta se eu não tiver, se eu não receber, eu sou menos amado? Não, eu sou muito amado. Nós somos filhos amados do Pai. E o amor de Jesus deve nos bastar. Mesmo que as bênçãos nas quais nós estamos correndo atrás não chegue até nós. O amor de Cristo deve nos bastar. Assim como Eucana confrontou Ana, Jesus nos confronta. O meu amor não te basta? Como Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Devemos refletir sobre isso. E a terceira pessoa desse contexto, Penina. Quem é Penina nesse contexto? Penina, meus queridos, simboliza aqui o inimigo das nossas almas. Significa esse sistema que nos pressiona. Nós precisamos ser, precisamos fazer, precisamos acontecer, precisamos ter. Eu preciso disso, daquilo e daquilo outro, porque fulano tem, eu também preciso ter, porque fulano comprou, eu também preciso comprar, porque fulano foi, eu também preciso ir. Porque nós podemos observar que no contexto, o que Penina fazia com Ana? Ela humilhava Ana, porque ela tinha e Ana não tinha. O mundo nos pressiona. Fulano tem, você não tem. Você é menos do que ele, porque ele tem, você não tem. E nós precisamos estar atentos a isso. Será que realmente nós precisamos ter tudo o que nós queremos e tudo o que nós pedimos para vivermos uma vida de aflição, de ansiedade, uma vida correndo atrás de bênçãos? Será que nós precisamos nos comportar dessa forma? Sempre está sendo ministrado aqui. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. As bênçãos vêm até nós. Amém, meus queridos? Então vamos levar essa reflexão conosco. Vamos entender esse contexto e colocá-lo na nossa vida. Vamos entender o que Jesus representa para nós em seu infinito amor. Vamos refletir se a nossa vida está sendo uma vida como a de Ana naquele momento. Se está sendo uma vida angustiante, cheia de ansiedade, cheia de tristeza. Vamos avaliar o que nós estamos deixando, o que o mundo nos deixando, o sistema fazer conosco.
Vamos dar um basta nisso. O amor de Jesus nos basta, tendo ou não tendo, padecendo necessidade ou tendo fartura. Nós devemos valorizar em primeiro lugar o amor de Jesus em nossas vidas, amém? E meus queridos, uma última palavra. Quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, o que nós estamos fazendo com essas bênçãos? Nós estamos usando elas para honrar e glorificar o nome do Senhor? Porque há um resultado em agir dessa forma, em honrar e glorificar o Senhor em tudo aquilo que nós recebemos. Qual é o resultado disso? Bênçãos e mais bênçãos, como aconteceu na vida de Ana. Ana foi muito abençoada pelo Senhor quando ela se dispôs a usar aquela bênção que o Senhor concedeu na vida dela, honrando e glorificando ao Senhor. O que ela recebeu de resultado disso? Mais 5 filhos. Mais 5 filhos. Mais 5 bênçãos. Alguém que era estéril agora é fértil. E nós podemos ser como Ana. Basta que nós venhamos a seguir o exemplo dela, o bom exemplo que ela deu. Amém? E eu deixo essa palavra para os irmãos, que foi muito abençoadora em minha vida nesse momento, né? Deus sempre usa, né, as pessoas que estão ao nosso redor para nos abençoar com aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes não é o que queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. E essa palavra falou muito ao meu coração, e creio que está falando ao coração de vocês, creio que está falando ao coração daqueles que estão nos acompanhando aí. Falou aos nossos corações e vai nos falar muito mais. Tenho certeza disso, que ainda essa semana, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Amém? Você vai se deparar com essa situação. E lembre-se, honrar e glorificar ao Senhor em primeiro lugar, com tudo que você possui. Com tudo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. E eu já vou passar a palavra para o pastor Vladimir para estar encerrando. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra abençoadora, por tudo aquilo que o Senhor ministrou a nós aqui essa noite. Papai, nós te pedimos misericórdia, porque nós não sabemos pedir, temos pedido de forma errada, mas que nós venhamos, papai, a aprender com Ana a pedir da forma certa, e a comportar e a fazer, a prometer e cumprir, a honrar e abençoar o Senhor com tudo que somos e que temos e que fazemos. Papai, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Somos gratos, papai querido, por tudo. Papai querido, que nós possamos sair daqui diferente do que entramos, papai querido, e colocando esse ensinamento da parte do Senhor em prática, e entendendo principalmente, papai, que o seu amor para conosco nos basta. Ainda que não venhamos a ser nada, a ter nada, papai querido, a padecer, a sofrer, mas nós temos o seu amor, papai, que é tudo em nossas vidas. Que nós possamos guardar isso no nosso coração, Senhor. Obrigado por todos aqueles que aqui estão, que ouviram aqui, os que estão nos acompanhando online, que ouviram lá, os que ainda vão ouvir essa mensagem, papai querido. Que o Senhor possa alcançar esses corações, papai querido, e transformar essas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite,
nós te oramos, te pedindo e te agradecendo. E fazemos em teu santo nome, Jesus. Amém.